Vou usar de novo o exemplo que o pastor Mauro usou aqui. Eu tenho uma TV de 4K, sei lá quantas polegadas. Mas você conhece tudo aquilo que ela pode te oferecer? Tudo aquilo que ela pode te proporcionar? Então essa série de Jesus é para nós nos aprofundarmos na pessoa de Jesus. Porque o texto que nós vamos ler hoje fala sobre permanecer nele. O que é permanecer nele? Permanecer em Jesus é permanecer em um relacionamento íntimo e profundo com ele. Nós aprendemos a semana passada uma palavra que o Erickson veio ministrar aqui, que, irmãos, Jesus, ele nos chamou para fazer parte da história dele. Não é Jesus que veio fazer parte da nossa história. É ele que nos convidou para fazer parte da história dele. Tem a parábola das bodas, que fala sobre que ele preparou a festa, ele preparou o banquete, e os convidados não apareceram. Então ele pega alguns e fala assim, olha, vão pelas ruas e chamem todo tipo de pessoa. Falem para eles virem à festa. E essas pessoas vieram à festa. E vieram fazer parte daquilo que ele preparou. Escute. Ele preparou, então Jesus, ele não quer fazer parte da sua vida. Ele quer que você faça parte da vida dele. Tanto é que a Bíblia vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. Não é Cristo que passou a ser o nosso corpo. Nós que passamos a ser o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, imagina, irmãos, um corpo mesmo, que anda e que se move. E nesse corpo, ele é o cabeça. Então, os planos estão com ele. Os planos estão com ele, não está com a gente. Os planos estão com ele. Então, irmãos, Jesus nos inseriu na sua história. Você pode dar um glória a Deus por isso. Ele te chamou para fazer parte da história dele. E a história de Jesus, irmãos, não é só uma história de flores. A história de Jesus, irmãos, teve o Calvário. A história de Jesus teve a Via Dolorosa. A história de Jesus teve rejeição. A história de Jesus não foram só os milagres. E por que é importante mencionar isso? Porque quando nós vivemos os nossos pseudos calvários, a gente quer largar, a gente quer abandonar, a gente quer desistir, a gente quer voltar atrás. Quando nós passamos pelas pseudos vias dolorosas, a gente larga a cruz. A gente abandona a cruz. Por isso é importante ser constante. Por isso é importante ter ciência. E aí vai a pergunta, será que conhecemos a Cristo? E isso não é para gerar uma dúvida no seu coração, para tirar a certeza da sua salvação, não. É para te colocar numa posição de conhecê-lo ainda melhor. Porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Irmãos, aqui o escritor de Hebreus já está falando de um Cristo ressurreto. Não está falando aqui de um Cristo presente fisicamente mais.
Vocês estão me entendendo? Ele está falando de precisa crer que ele existe. Então quer dizer que tem pessoa que se aproxima de Deus, mas não crê que ele é vivo? Tem. Não crer que ele pode fazer? Tem um monte. Tem um monte de gente dentro da igreja que acredita mais nas razões e nos motivos humanos do que nos motivos espirituais. Então, irmãos, nós precisamos crer. E o quê? Que recompensa quem? Quem que ele recompensa? Aqueles que o buscam. Algumas versões dizem aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Então, buscar Deus. Ontem eu conversava isso com a Andresa. A gente deitado e conversando sobre... Ela está fazendo um seminário de teologia online e estava falando sobre um assunto profético e a gente começou a conversar sobre buscar. E buscar, eu preciso buscar em Deus. Buscar em Deus, irmãos, não é algo místico. Estou buscando. Recebi. Não. Buscar é procurar conhecer melhor sobre o assunto. Buscar não é, estou buscando. Deus me capacita. Deus me capacita. Deus me capacita. Não, não é assim. É sobre aquele assunto, eu vou buscar. Eu quero conhecer melhor. Eu vou cavar mais. Eu vou buscar mais. Eu vou aprender mais. Porque agora eu aprendo e eu pratico. Quem está entendendo? Então, irmãos, hoje nessa série nós temos aprendido sobre Jesus. E hoje o tema da palavra é fruto. Fruto. Eu quero falar sobre o fruto. Então abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Espero que a palavra hoje seja tramontina na sua vida. Corte rápido. Espero hoje que a palavra ela possa te ferir e trazer esse entendimento do fruto. Amém? Glória a Deus. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não podem produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são verdadeiros discípulos verdadeiros, ou melhor, que são discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor,
assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Amém, irmãos? Jesus começa esse bate-papo com os discípulos, falando sobre a videira. Falando que ele era a videira. Falando que quem produz não produz fruto. Deus, que é o agricultor, ele vem e corta o que não produz. Mas aquele que dá fruto, ele vem e poda, para que dê mais fruto ainda. Que fruto é esse? Nós precisamos entender que Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Entenda isso. Aqui Jesus está montando aqui uma história para falar sobre pessoas. Diga assim, sobre pessoas. O evangelho é sobre pessoas, não é sobre coisas. Então ele está falando aqui, ele monta essa história e fala assim, vocês são ramos. E eu sou a videira. Quem permanece ligado na videira, dá muito fruto. Dá muito fruto. E aí Jesus continua a história dizendo assim, olha, ninguém pode dar fruto se não estiver ligado em mim. E ele diz que quando nós damos fruto, pega isso, a gente traz glória para Deus. E quando a gente dá fruto, nós mostramos que somos discípulos verdadeiros. A pergunta é, que fruto é esse que Jesus nos chamou? Ele diz aqui nos últimos versículos que nós lemos. No versículo 16 diz assim, vocês não me escolheram. Lembra o que o Erickson ministrou semana passada? Não foi a gente que escolheu Jesus para fazer parte da nossa vida. Foi Jesus que nos escolheu para fazer parte do plano dele. Irmão, você pode, se você precisa dar glória a Deus por isso. Jesus te chamou para fazer parte da história dele. Essa chave precisa virar na nossa mente. Porque senão a gente vai ser aquele crente, Deus me abençoa, Deus me dá, Deus me faz aquilo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre dar fruto. Que fruto é esse? Que fruto é esse que Jesus nos convidou para dar? Irmãos, Jesus, ele fala sobre esse fruto aqui nesse texto. Ele fala assim, eu amei vocês como o Pai me amou. Então, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Agora, pare e pensa.
Veja como isso é poderoso. Eu ou nós, agora estamos fazendo parte do plano de Deus, do plano que Deus tem para a humanidade. Nós fazemos parte. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Olha só. Diz assim: agora, portanto, somos embaixadores. O que é um embaixador, irmão? O que é um embaixador? Embaixador, presta atenção. Os advogados me corrigem. O embaixador é um representante legal do seu país. Ele representa o seu país em uma outra nação. Nós representamos, escute isso. Nós somos representantes legais do céu. Nós somos, Deus nos chamou para sermos representantes legais do céu. Por exemplo, certamente nos Estados Unidos tem um embaixador do Brasil. Ele está lá para curtir a Disney? Ele foi enviado para lá para curtir a Disney? Ele foi lá para curtir Miami? Curtir as beats? Não. Ele foi lá para representar os interesses do Brasil. Mas ele pode curtir a Disney? Pode. Ele pode ir para Miami? Pode. Ele vai ter recurso para isso? Vai. Desde que ele cumpra os interesses do Brasil. Pega a visão. Pega a visão. Somos embaixadores de Cristo. Olha o que continua dizendo esse texto. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Irmão, é incompreensível na nossa mente aceitar que Deus fala. Escute, por meio da sua boca. Que Deus fala por meio das suas atitudes. A nossa mente não compreende isso. Como? Mas é exatamente isso que aconteceu e nós precisamos incorporar essa missão. Incorporar esse chamado. Trazer isso para a nossa vida. Estamos aqui e Cristo nos escolheu. Para quê? Para dar fruto. Que fruto? O fruto do céu. O fruto do céu. Então nós somos, irmãos, agora se Deus me incluiu em seus planos, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer, irmão? Certamente, nós não estamos aqui para encher os bancos das igrejas e formar uma grande plateia. Não é por isso, não é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Deus nunca chamou pessoas para formar uma grande plateia. Você não está aqui, irmãos, por causa para se tornar uma grande plateia. Não. Não foi para isso que Deus te chamou. Porque plateia busca o espetáculo melhor. Plateia vive trocando de teatro. Nós temos que ser maduros para ouvir isso. Eu ouvi uma palavra do seu pastor que você me mandou. E eu fiquei chocado com aquilo. Preciso mandar essa palavra para o senhor, pastor. Muitas pessoas estão em busca da igreja ideal e esquecem de se tornar a igreja real. Por quê? Porque as pessoas estão procurando um ator que possa entreter elas nos domingos. E posso falar para você, eu não sou esse ator. Nessa igreja não tem esse ator.
Porque o ator, ele se prepara para aquele espetáculo. O ator não é de verdade. E, irmãos, uma das coisas dessa igreja é a gente ser humano de verdade. Tá aqui, ó. Vem cá, meu amor. Vira para a igreja. Ela não está bem, irmãos. Tem passado dias difíceis. Só que eu não quero que ela finja para a igreja que ela está bem. Ela não precisa ser atriz. E eu falei para ela, tá tudo bem, não está bem, não é? Ore pela sua pastora. Porque as pessoas querem que ela seja uma atriz, e ela não é uma atriz, ela é minha esposa. E esse dia eu tenho me dedicado a cuidar dela. Desculpa de te expor, mas é um exemplo. Então as pessoas procuram atores. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para dar fruto. E que fruto é esse? O amor. A igreja esqueceu do amor. A igreja está esquecendo de amar. A igreja está esquecendo de amor, irmãos. Não é só o pastor que dá amor, é todos nós que damos amor. É todos nós que amamos e somos amados. E isso é igreja. Isso é igreja. Igreja, irmãos, não é formar uma grande plateia. Igreja, irmãos, não é para nós nos tornarmos filhos mimados, cheios de presentes que nós chamamos de bênçãos. Porque é assim que um filho mimado faz. Obrigado, filho. O filho mimado, ele faz o que? Ele bate o pé. Ele grita, ele chora. Ele quer mais, ele não aceita o não. Ele não aceita o não. E não foi para isso que Deus nos chamou, para nos tornarmos filhos mimados. Irmão, o não de Deus é pedagógico. O não de Deus ensina. O não do seu pai foi para te proteger. Quando o seu pai disse, não vai. Não faça. É para ele não precisar falar, eu te avisei. Então a gente não precisa se tornar filho mimado. Mas não é sobre isso a palavra. É sobre o fruto. É sobre o fruto. Deus nos escolheu para dar fruto. E que fruto é esse? O versículo 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Olha, irmãos, essa é uma faceta de Jesus que muita gente não aceita. É o fato dele cortar ramos infrutíferos. E corta, irmão. Ele corta. Ramos infrutíferos são aquelas pessoas egoístas, interesseiras, que só se aproximam de Jesus pensando nos benefícios próprios. Me dá a tua bênção para depois subir, me dá a tua, restitui, eu quero de volta o que é meu, dá. Não toque isso não, pelo amor de Deus. Eu quero, me dá, Deus. Quem me viu passar na prova aí não me ajudou. Quando... depois meu joelho fica zoado, né? Vocês ficam falando as coisas aqui, eu pego tudo, viu? Então, irmãos, presta atenção. Pessoas infrutíferas são as pessoas que só pensam em si. Só pensam no seu prazer.
Agora escute isso. Aqueles que são frutíferos, ele poda para dar mais fruto ainda. Vai ter poda na sua vida, amém? Você está disposto a dar fruto? Ele poda o ramo que não dá fruto. Escuta, tem gente que saiu da sua vida, não foi porque ela quis, foi porque Deus podou ela da sua vida. Porque ela estava te impedindo de dar mais fruto ainda. Então tem podas, a poda dói, mas é necessária. A poda dói, mas é importante. Por quê, irmãos? Porque como é que você está aqui hoje? Você está disposto a dar fruto? Essa é a minha pergunta para você hoje. Você está disposto a dar fruto? Você está disposto a fazer parte da vida de Jesus? Você está disposto para isso? Então, irmãos, está na hora de nós, como igreja, entendermos que Deus nos chamou para dar fruto. No versículo 12, 13 diz assim: esse é o meu mandamento, ame uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar vida pelos seus amigos. Amar, irmãos, como Ele nos ama. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para amar. Deus quer desenvolver isso na gente, a capacidade de amar. De pensar no outro. De entender que o outro é mais importante do que você mesmo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para amar. Amar, irmãos, não é receber, amar é dar. E aqui está a minha pergunta, você está na videira, amém? Quem está na videira aí, dá um glória a Deus. A minha pergunta é, você está disposto a amar? Porque se você estiver disposto a amar, Ele vai podar para que você ame mais ainda. Para que você possa amar mais ainda. E não é qualquer tipo de amor, é como Ele nos ama. E como Ele nos ama? Você acredita que Deus te ama? Quem acredita que Deus ama? Levanta a mão. Quem é você? Quem é você de verdade? Não me conta, mas quem é você quando você está só no celular, sozinho no banheiro, sozinho no seu quarto? Quem é você nos seus pensamentos? Quantas vezes você traiu a sua esposa, adultério no pensamento? Quantas vezes você matou alguém dentro do teu coração? Essa pessoa nunca mais vai fazer parte da minha vida. Assassino de pessoas. Quantas vezes na sua história você acusou alguém e falou: olha o defeito dessa pessoa. Como pode estar na igreja assim? Mas eu não estou falando aqui isso para mostrar o teu erro. É para mostrar o quanto Jesus te ama mesmo sendo assim. Mesmo sendo um adúltero. Mesmo sendo um ladrão. Mesmo sendo um assassino. Mas pastor, eu não sou isso. Cara, é Jesus que falou, não foi eu. Aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro, já adulterou com ela. Então não sou eu que estou falando, irmão.
Quem está disposto aqui, irmãos, a perdoar 70 vezes 7 o seu irmão? Porque certamente Jesus já nos perdoou muito mais do que 70 vezes 7. Todas as vezes que nós temos pensamentos impuros, todas as vezes que nós temos pensamentos maus e nós nos reconhecemos, o que a gente faz? Jesus, me perdoa, Jesus. Me perdoa, eu não queria ter feito isso. Me perdoa, eu não queria ter falado aquilo. Me perdoa, eu não queria ter escondido isso. Me perdoa, Jesus, eu não queria ter contado essa mentira. Seja sincero, quantas vezes você pediu perdão a Deus por essas coisas? Seja honesto com você mesmo. Tira a capa do certinho. Tira a cara do santão. Tira a capa do santão. Seja honesto, tira a roupa diante de Jesus agora. Ele te ama assim mesmo. Ele te ama dessa forma. Então, irmãos, essa palavra é para a gente entender que esse é o nível de amor que nós precisamos ter pelas pessoas. Foi para isso que ele chamou um povo de igreja. Ele não chamou um povo de igreja para fazer desse povo mais presenteado da terra, mais cheios de bênçãos da terra. Ele chamou esse povo para ser o corpo dele, ele nos chamou para ser ele. Ele nos chamou para ser essas pessoas. Pessoas que amam, pessoa que perdoa. Não pessoas que castigam com as suas palavras, com os seus pensamentos. Deus não chamou a gente para castigar ninguém. Deus, ele lida com os seus filhos, é ele que disciplina os seus filhos. Hebreus fala isso, que Deus, ele disciplina aquele quem ele ama. É Deus que disciplina, não é a igreja. Agora, irmãos, nós queremos ser uma igreja para a gente. Nós queremos ser uma igreja para a gente. Eu entrego o dízimo porque eu quero ser mais abençoado. Não, eu entrego o dízimo, sabe por quê? Porque é um princípio e eu quero que essa igreja cresça, que avance, que vai. Eu tenho uma aliança com essa casa, então a casa precisa ser sustentada. É por isso que tem mais pessoas que precisam ouvir o que eu estou ouvindo. Tem mais pessoas que precisam receber o que eu estou recebendo. Eu vi uma frase esses dias que André me mostrou de uma igreja que é a igreja, o lugar de amar e ser amado. A igreja, o lugar de amar e ser amado. Mas talvez você está aqui hoje e você possa pensar, mas eu não senti esse amor. Eu não tenho sentido que eu sou amado. Eu não tenho me sentido amado. Se aqui é um lugar para ser amado, eu não tenho sentido. Ou talvez você está aqui hoje e fala, sabe, pastor, eu não senti ainda esse amor de Deus pela minha vida. Porque eu aprendi que Deus é um Deus cruel, Deus é um Deus disciplinador, Deus é um Deus que está procurando os seus filhos para matar. Eu aprendi desse jeito. Talvez você está aqui hoje com o coração desse jeito, ferido, sem sentir o amor de Deus. E a pior coisa, irmãos, que pode nos acontecer é não se sentir amado por Deus. Talvez você esteja aqui hoje sentado e não tenha se sentido amado pela igreja ou por Deus. Você está aqui nessa manhã? Tem alguém aqui nessa manhã que, pastor, eu estou vivendo esse momento aí que você falou. Tem alguém aqui? Se você estiver aqui, tiver coragem, levante sua mão. Tem alguém aqui que não está sentindo? Tem gente aqui que não está se sentindo amado por Deus.
ou não está se sentindo amado pela igreja. Tem alguém aqui? Se tiver, levante a sua mão. A gente só quer te amar. Eu vou contar até 3 para você levantar a sua mão. Pastor, eu não estou me sentindo amado. Eu não sinto que Deus me amou desse jeito. 1. Pastor, eu estou aqui sentado. E as feridas, um dia eu fui ferido numa igreja. Ou até nessa igreja. E eu precisava receber esse amor. Você está aqui? 2. Tem alguém aqui? Não fique com vergonha. Talvez essa manhã que Jesus separou para te curar. Jesus quer te curar. Dou-lhe 1. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Então todo mundo aqui se sente amado? Todo mundo aqui se sente amado? Então vamos amar? Vamos amar. Vamos ser uma igreja que ama. Quem que você acha que não é digno de estar aqui? Vai atrás dessa pessoa e ama ela. Quem que Jesus está colocando na sua mente agora para você amar essa pessoa? Vai atrás dela. Ama ela. Sabe, Jesus diz assim, que todas as vezes que a gente for trazer, escuta, a nossa oferta no altar, e a gente lembrar que alguém tem algo contra nós, a gente deve deixar a nossa oferta do lado, ir lá e se reconciliar com essa pessoa. Amar essa pessoa e se permitir ser amado por ela. E aí sim depois eu vou lá, pego a minha oferta e coloco no altar. Quem você precisa amar hoje? Quem que você precisa amar hoje? Ah, mas aquela pessoa, ela é toda... É só para amar ela. Ah, mas aquela pessoa, ela é de ideologia de gênero. Vai lá, ama ela. Mas aquela pessoa, ela é homossexual. Ama ela! Ama ela! Ah, mas aquele cara, ele é traficante. Ama ele! Mas aquele cara usa droga. Ama ele! Aqui é o lugar que ele tem que estar. Aqui é o lugar que todos nós temos que estar. Ah, mas o irmão bebe, o outro fuma, o outro faz isso, e você faz o quê? Não amarra a tua língua. Porque nós somos chamados para isso, irmãos, para expressar a graça de Cristo àquele que não merece. Acredite, irmãos, às vezes tem gente sentada aí que vê alguém cantando lá e fala assim, e tá lá ainda, é lá mesmo que ele tem que estar. Não é no bar, não é na zona de prostituição, não é nas biqueiras, é na igreja que ele tem que estar. Mas precisamos punir, não precisamos amar. Precisamos amar e levar a pessoa ao conserto em amor. Não colocando um revólver espiritual na cabeça dele a ponto de querer matá-lo.
Crente sem vergonha. Quanta gente, irmãos, está avesso à igreja. Avesso à igreja. Por quê? O pastor está cuidando de pessoa desse tipo? O médico cuida do quentação, não precisa de? Olha o que se tornou a igreja. Pelo amor de Deus, irmãos. Não é esse tipo de igreja que eu quero ser em Jarinu. Aí você vai falar pro irmão, o irmão fala, sabe que esse teatro aqui já tá cansativo, eu vou procurar outro lugar para ser plateia. Jesus, amigo de pecador. Como pode? Se ele soubesse ao menos quem é essa mulher que derrama esse azeite no óleo dele. Pá! Mata ela, Jesus. Se soubesse quem é essa mulher, você ia matar ela. Como pode Jesus almoçar na casa desse cara? Mata Zaqueu, Senhor. Vamos matar ele. Não dá para matar eles. Jesus está protegendo eles. Jesus está cuidando deles. Então vamos matar Jesus. Então vamos matar Jesus. Não está dando certo. Vamos matar Jesus. Que pronto. Vamos matar Jesus, porque se Jesus estiver fora do jogo, a gente continua sendo o personagem que a gente é. A gente continua vivendo a mentira que a gente vive. A gente fica falando do pecado dos outros, a gente fica condenando os outros, a gente vive apontando o jeito. Mata Jesus! Porque ele está fazendo diferente. Aqueles que a gente está mandando prender, aqueles que a gente está matando, aqueles que a gente está condenando, Jesus está perdoando, meu. Jesus está amando. Jesus está sentando com os mendigos. Jesus está andando com esses caras. Ei, igreja, essa palavra essa manhã é para despertar a gente. Você precisa amar alguém como Deus te ama. O amor paciente. O amor que não é egoísta. O amor que não pensa nos interesses próprios. O amor de 1 Coríntios 13. Que tudo pode, tudo suporta, tudo crê. Ei, se alguém soltou da sua mão, eu estou aqui para pegar na sua mão nessa manhã. Você não entendeu? Se alguém soltou da sua mão, deixa as águas passadas, não removem moinho. Vem aqui, eu quero pegar na sua mão. Pastor, eu não estou conseguindo. Eu tenho fraquezas que eu não consigo. Vem aqui, meu irmão. Junto a gente vai conseguir. Se você não soltar da minha mão, eu prometo não soltar da sua. Um dia, pastor Mauro conhece Lucas. Um menino que viveu na nossa casa por um tempo. Com 16 anos, quando ele saiu de uma clínica de recuperação. Do Itiel. Ele é um ministro de louvor que eu nunca vi. O Baruque, quando viu ele na nossa igreja, na época, falou assim, quem é esse cara? Só que o Lucas tem um problema, irmãos.
O Lucas é viciado em crack. Quantas vezes eu fui buscar o Lucas no meio do mato? Quantas vezes eu trouxe o Lucas fedido para casa, toma um banho. Você vai trabalhar comigo, Lucas. Quantas vezes o Lucas trabalhava com a gente quando nós tínhamos um restaurante, a Isabela era desse tamanho. Aí a gente limpava o Lucas, deixava o Lucas legal, restaurava a vida do Lucas. Daqui a pouco o Lucas... Era engraçado que Deus me mostrava no sonho. Me mostrava o Lucas usando droga. E quando Deus me mostrava o Lucas usando droga, eu ia até ele e falava, filho, você está bem? Ele, não estou bem, pastor. Eu acho que eu devo ter internado o Lucas umas 8 vezes. Lucas hoje vive na Cracolândia. Ele está vivo ainda. Ele deve ter hoje uns 33, 34 anos. Outro dia eu vi um vídeo do Mevan, de Itupeva, fazendo uma ação social na Cracolândia, e o Lucas estava lá cantando. Estava cantando. O Lucas tem um caderno, ele tinha, com mais de 30 louvores que ele tinha composição. Jesus, 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 meu prazer é te adorar. Lembra essa música? Meu sonho é ver o Lucas aqui de novo. Meu sonho é poder um dia, quando eu vou para São Paulo, no centro de São Paulo, eu fico olhando para aquelas pessoas tentando encontrar o Lucas. Essa semana mesmo eu fui para lá com meu pai e eu ficava olhando, será que eu não vou encontrar o Lucas aqui? Porque se eu encontrar o Lucas aqui, eu ponho o Lucas no meu carro, eu levo ele para minha casa, ele vai tomar um banho. E eu não estou sendo demagogo. Pode subir o louvor. Mas tem igreja que não quer o Lucas. Tem igreja que fala que o Lucas não tem jeito, que o Lucas não presta, que o Lucas é um falta de caráter. Não, cara, ele é um viciado. Só isso. Qual é o vício que você tem? E você é amado do mesmo jeito. Qual é o vício que você tem? Eu tenho vício de pornografia. Abandona isso, querido. Jesus te ama. Eu tenho vício da inconstância. Abandona isso. Abandona isso. Eu tenho um vício gravíssimo, pastor. Qual? Eu não consigo parar de falar da vida alheia. O mundo chama isso de fofoca. A Bíblia chama isso de maledicência. Abandona isso, querido. Maledicência é assassinato. É matar pessoas. Mas nós não queremos o Lucas. Mas nós não queremos o Lucas. Nós não aceitamos o Lucas. Porque o Lucas usa droga. E você usa o quê? Quem está aqui nessa manhã comigo? Vamos amar, irmãos? Só tem um jeito da gente ganhar almas para Jesus, Marcos. Amando pessoas. Você precisa conhecer a verdade. A verdade vai te libertar. O que é conhecer a verdade? Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser conhecer a verdade é conhecer Jesus. Então, Du, quando você ama uma pessoa que não merece, você está apresentando Jesus para essa pessoa. Quando você perdoa uma pessoa que errou com você
o mesmo erro a segunda, terceira, quarta vez, você está apresentando Jesus para essa pessoa. Você não apresenta Jesus para ninguém quando você aponta o dedo na cara dela. Quando você fala o que ela tem que parar de fazer. Às vezes você está vivendo coisas e essas coisas só estão te conduzindo a Jesus, para você conhecer o Jesus verdadeiro. Aquela mulher foi pega em adultério. E mal imaginava ela que o adultério dela ia colocá-la diante de Jesus. O pecado daquela mulher colocou ela de joelhos diante de Jesus. Será que as pessoas que estão vivendo aquelas coisas que você entende que é moralmente errado, e você não ficou sabendo disso, não é para você ir lá e falar e apontar o dedo na cara dela, será que não é para você manifestar Jesus na vida dela? Então, em vez de, quando você vê alguém fazendo algo, não aponte, irmãos, vai ser Jesus na vida dela. Vai amar ela. Vai amar essa pessoa. Coloque-se de pé em nome de Jesus.